muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco. Uma alegria poder entrar aí na sua casa, uma felicidade poder levar para você informação. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora. Nós temos o Instagram e o Facebook passando aí para vocês. E também o nosso canal do YouTube, que é o Hit TV Oficial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Através dele você acompanha a nossa programação em tempo real. Pode assistir também os programas que já foram ao ar. Ali no sininho você ativa as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Eu te espero sempre também no meu Insta, @JaqueStefano. Através dele a gente consegue interagir, ficar bem pertinho. É mais uma maneira de você poder enviar a sua mensagem, eu poder te conhecer, responder a sua mensagem. É muito bacana a gente ter essa interação, tá bom? Então, enquanto o programa acontece, você também pode participar através ou do meu Insta, deixando a sua pergunta, o seu comentário, ou das redes sociais do programa. O Instagram, @nosso programa, e a fanpage facebook.com/nossopgm. O nosso assunto hoje é pra lá de importante. A gente vai entender sobre Janeiro Branco, a conscientização à saúde mental. E eu recebo aqui para falar com a gente sobre esse assunto a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga clínica e neuropsicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Que prazer estar com você nesse dia. Prazer imenso te receber. Estávamos com saudades de te receber aqui no nosso também. programa. Que bom, né? E que bom falar sobre isso e que bom poder ajudar as pessoas a entender um pouco mais como se cuidar nesse momento. Sem dúvida. Acho que começar o ano falando, entendendo sobre saúde mental é uma excelente pedida. Doutora, a primeira coisa que eu gostaria de te falar é que eu te recebo aqui no nosso programa há tantos anos e eu percebo que houve uma evolução. A gente, por exemplo, ter conscientização contra o suicídio, que é o que a gente trabalha durante o ano também, ou agora, Janeiro Branco, falar sobre a conscientização à saúde mental. Só da gente ter essas pautas, a gente já está falando em uma evolução, não tá? Sim, porque as pessoas, elas têm acesso à informação. E graças a essas pautas, muitas casas estão abrindo a entendimento, a compreensão, o entendimento de uma forma geral para poder entender o que está acontecendo consigo, com o outro. Como é triste quando as pessoas não têm informação. A informação, ela traz uma verdade, ela traz um peso de importância na transformação da vida, na transformação social. Quantas e quantas pessoas sofrendo com casamento, com conflitos, com filhos e com um monte de outras questões, adoecendo, apresentando depressão, ansiedade, síndrome do pânico, um monte de situações e estão ali enclausuradas e não tinham informação. E de repente, dentro dessa situação, elas ligam a televisão e encontram um programa como o nosso programa que leva essa informação. E aquele tipo de informação pode despertar na pessoa o que está acontecendo com ela. E a partir disso, transformações começam a acontecer. Porque se a pessoa tem informação do que está acontecendo, já que ela vai buscar ajuda. Porque agora ela entende. Antes, ela não tinha informação, então ela se sentia isolada, fechada e as pessoas poderiam achar que ela estava maluca se ela pudesse dizer o que estava sentindo. Então, agora não é um absurdo entender que problemas emocionais têm tratamento, tudo isso pode ser modificado, mas precisa de informação que leve as pessoas a esse tipo de concepção. E aí, junto a isso, doutora, eu queria falar sobre também a mudança que aconteceu. Eu tenho um público de várias denominações, pessoas que não são cristãs que nos acompanham, mas eu sei que a gente tem um público de cristão muito grande. Sim. E eu, como uma pessoa evangélica, posso falar que a gente há alguns anos vivia um tabu. A gente não sabia separar o que era saúde do corpo, saúde da mente e saúde espiritual. Se a própria Bíblia nos deixa claro algumas coisas, a gente ainda assim não tinha esse entendimento. E eu acho que hoje a gente tem começado a entender que, claro, aí não vou nem deixar isso na fala da psicóloga para não fazer isso com ela, mas como cristã posso falar, claro que vão existir questões que são espirituais, claro que vão existir questões que vai haver um encaminhamento médico, que a gente pode até falar sobre isso, vai precisar de um medicamento, mas há questões em que é psique, em que é a questão em que um psicólogo vai poder intermediar, vai poder interagir, vai poder fazer a terapia e mudar aquela situação, não, doutora? Exatamente. Graças a Deus, hoje a concepção tem se aberto ao conhecimento, né? A gente tem montado uma nova concepção. A gente sabe que a Bíblia diz e claramente mostra ali que existem corpo, alma e espírito nos seres humanos. Nós não fomos feitos apenas de mundo espiritual. Deus nos dividiu em 3 partes. Então, para que nós possamos ser um inteiro, nós temos que ter uma junção dessas 3 partes. E tem uma questão muito interessante aí, é que o processo mental, se a gente parar para pensar no nosso cérebro, ele é extremamente sensível. Ele tem desgastes com aborrecimentos. Então, você que está em casa, passou aborrecimento, decepções, passou por traição, passou por algum tipo de conturbação emocional, esse desgaste vai acabar refletindo na sua vida espiritual e orgânica.
Porque você é um ser integrado. Você não é apenas uma pessoa separada. Você tem uma integralidade. Então, é importante que você que esteja em casa entenda que todos os processos que acontecem emocionais podem trazer desgastes. E esse desgaste vai ser refletido no seu corpo, com doenças psicossomáticas, problemas que não param. Por exemplo, eu vejo muito isso. A pessoa, eu estou gripando direto. Peraí. Uma coisa é você gripar uma vez ou outra coisa é gripar direto. Isso significa que o seu mecanismo de defesa está em baixa imunidade. Às vezes as pessoas não entendem direito o que significa isso. Quando alguém chega para você, um médico chega e diz, você está com baixa imunidade? O que esse médico está querendo dizer? Que o seu sistema imunológico está em queda. E aí vale verificar se não é por desgaste mental. Porque se você está passando por um processo emocional e não está tratando isso, você vai viver com um sinal no seu corpo mostrando para você, tem algo errado, tem algo errado. Uma coisa, por exemplo, é você ter uma crise renal. Acontece. Uma pedra renal, de uma vez ou nunca, né? Uhum. Mas outra coisa é você, em um ano, ter 3, 4, 5, 6 crises de pedras renais. Isso significa que existem mágoas, emocionalmente falando, que estão fazendo com que o seu corpo faça uma concentração de pedras na sua região renal. Quando nós temos mágoas, por exemplo, nosso sistema inteiro, metabólico e circulatório, apresenta modificações, Jaque. Uau. E isso faz com que o volume de gastrites aumentem, o volume de pedras renais aumentem. Dor de cabeça também, parece que tem relação, né? Enxaquecas gigantes, dores de cabeça, cefaleias grandes. Então, doutora, peraí, o corpo então me responde. fala uma coisa, algo que eu sempre ouvi, agora eu quero te perguntar se pode ser verdade. Quando a criança está passando por alguma situação com os pais, ou mesmo voltou de uma viagem, aconteceu algo que mexeu ali com o emocional ou com o estresse dessa criança. Tá com febre alta, febre emocional, isso existe mesmo, doutora? Existe. Se você tiver uma febre até 38 graus, a gente tem uma concepção de que pode ser uma febre emocional ou de inflamação. Por isso a importância de procurar um clínico para poder detectar se tem algum quadro de inflamação no seu corpo. Se o médico verifica que não existe uma inflamação fisiológica, a inflamação é emocional. Uau. E o seu corpo, ele refaz esse movimento todo, descarregando essa inflamação no seu processo circulatório, muscular. Então, por exemplo, vai começar um primeiro dia de aula, a criança está com medo, está ansiosa, porque é algo diferente para ela. Ela vai emitir um processo eletromagnético excessivo no processo cerebral que vai provocar um aumento de inflamações no corpo, ela pode ter febre emocional. Então, isso é muito comum, assim como a imunidade, assim como outras questões. Por isso que eu digo, uma coisa é você ter um adoecimento. Se você tem um adoecimento na sua vida, seja ele qual for, se repetindo várias vezes em um ano, vá buscar ajuda emocional, que muito provavelmente tem um fator emocional mal resolvido. Doutora, me conta uma coisa pela sua experiência clínica. Qual é a porta de entrada de procura? Se é diferente de homens e de mulheres e se, assim, a pessoa ainda hoje só procura um psicólogo quando ela já está muito mal, quando de repente já perdeu a família ou quando já não está mais conseguindo sair de casa, ou a gente já consegue ter um processo preventivo nessa procura ao psicólogo? Como a gente tem tido muito mais acesso a informações, as pessoas, elas têm apresentado uma certa curiosidade. Será que eu estou bem mesmo? Será que a minha insônia tem a ver com o emocional? Será que a minha forma de viver não poderia ser diferente? Então, muita gente vem procurar, por exemplo, nos finais de ano, nos inícios de ano, eu quero programar meu ano, planejar meu ano. Então, hoje nós já temos uma quantidade de pessoas que procuram para melhorar e prevenir situações. Agora, ainda é muito mais alto quem já tem um problema já instalado emocional. Já guarda mágoa há muito tempo, já está decepcionado, sofreu sequelas de traição, descobriu que os amigos são falsos, descobriu... Então, tem muitas coisas que levam a pessoa a um desgaste. Então, a maior procura ainda hoje é por decepções afetivas. Agora, doutora, se o nosso tema principal aqui é a saúde mental, queria te fazer uma pergunta. Se algum de nós, nesse momento, então, se eu hoje procurasse uma ajuda, claro, sempre tem uma questão ou outra que a gente quer melhorar, mas Sim. Eu posso olhar e falar assim, aparentemente, eu iria falar que eu não tenho nenhuma queixa assim específica.
Ainda assim, é importante, já que a gente está falando de saúde mental, pode ter algo no corpo, no organismo. Então, por exemplo, a gente se conhece, então eu diria que eu não tenho nenhuma queixa específica, mas eu sei que vira e mexe eu tenho uma enxaqueca que está ligada com estresse. E todos nós, se a gente for parar para pensar, vai ter algum sintoma que você sabe que tem relação com como está o seu emocional. É importante procurar uma ajuda, mesmo se não tem uma queixa específica? Claro, a gente precisa entender que a nossa forma de funcionamento mental, ela precisa ser assistida. Então, se você não tem nada, eu não percebo nada, a gente precisa entender que nós temos mecanismos de defesa que não nos permite perceber automaticamente quando temos alguma coisa. O ideal é fazer uma avaliação emocional e na avaliação, se tiver alguma coisa, o profissional vai dizer, olha, você não percebeu, mas tá vendo isso daqui? Então, o profissional, especialista, vai mostrar o que tem realmente ali acontecendo. Agora, acontece sim da pessoa ter, de repente, um interesse, vou procurar um psicólogo, já vivo isso muito no dia a dia. Olha, eu estou procurando, mas eu não sei se eu preciso. E eu faço uma avaliação emocional e percebo que, olha, você não tem uma queixa que precise realmente ser tratada. Mas você pode utilizar de recursos de inteligência emocional, utilizar de recursos de prevenção emocional para aprender a lidar com diversas questões, caso aconteça. É claro que é uma ferramenta. E a gente pode utilizar essa ferramenta a nosso dispor maravilhosamente bem. Não necessita que eu tenha um adoecimento. Eu posso utilizar por aprender a ferramenta para tentar ajudar no meu dia a dia. O que eu chamo de ferramenta? Inteligência emocional. Eu sei reconhecer os meus sentimentos, eu sei ler o outro. Eu sei olhar nos espaços, identificar, olhando para as pessoas, como elas estão, se elas são seguras ou não, se elas são abusivas, tóxicas, manipuladoras ou não, se são falsas ou não. Eu não preciso estar doente, mas eu posso ter essa ferramenta de identificação do outro, identificação social. Poxa, aí eu consigo saber até como eu vou lidar nas minhas interações. Sim. Uma pessoa solteira, aprendendo a identificar, pode saber, aqui tem uma cilada, não, aqui pode dar certo. Ou até no ambiente de trabalho, olha, essa pessoa é assim, melhor eu lidar desse jeito, melhor eu não andar junto. Então vai ajudar a vida como um todo, né? Quando eu faço leituras, eu consigo selecionar quais são as temáticas, quais são as formas, as estratégias para eu alcançar. Como é que eu alcanço aquela pessoa? Por exemplo, eu estou no ambiente de trabalho, eu não tenho problemas, mas tem pessoas com problemas no ambiente de trabalho. Então, eu preciso identificar o que acontece com a pessoa e como eu acesso essa pessoa. Por que aquela pessoa é difícil? Como que eu posso ter um manejo melhor? Como eu posso me comunicar melhor com aquela pessoa? Então, entender como funciona o processo emocional faz eu ter muito mais condições para acessar e administrar o processo emocional das pessoas. Doutora, para eu entender, para a gente entender, eu não estou falando agora especificamente de abusadores, eu estou falando de pessoas normais que se relacionam. Se um está muito doente mentalmente, não sabe disso, não procurou ajuda, ele pode afetar o outro? Estou pensando agora em casamento, tá? Sim. Olha só, o que comanda o nosso processo de aprendizado é a repetição comportamental. Nós temos processos, através dos nossos neurônios espelhos, que se espelham naquilo que a gente vê, vivencia ou sente. E eu aprendo mentalmente com a repetição disso. O que isso significa? Que se eu estiver num ambiente tóxico, eu vou assimilar isso vai me adoecer e daqui a pouco eu estou repetindo esse comportamento que não é meu. Se eu entendo como isso funciona, eu vou detectar o adoecimento, eu vou colocar uma barreira de proteção para que isso não me atinja e eu não vou permitir reproduzir esse comportamento. Eu vejo muito agora em casamentos, as pessoas muitas casam com pessoas doentes e não sabiam. Então, por exemplo, pessoas que casaram com pessoas depressivas e não sabiam, com pessoas com síndrome do pânico, pessoas com ansiedade, pessoas com borderline e não sabiam, com TOC, pessoas acumuladoras. Imagina o que é uma pessoa casar e descobrir que seu esposo ou esposa é acumulador e você não sabia, que ele tem um transtorno obsessivo compulsivo ou que tem uma esquizofrenia e você não sabia. São quadros graves, são quadros sérios. Você imagina uma vida normal e de repente você... Vou dar então esse exemplo, deve ser mais ou menos isso, né, doutora? Você vê que a pessoa toda hora chega com uma coisa, coloca ali, não joga fora. O acumulador, às vezes, ele faz um mix, né, de coisas que ele vai acumulando. Como que mora junto? Por conta de um adoecimento mental, por conta de uma forma diferente de ver, por conta das distorções mentais.
a pessoa começa a ter atitudes e o seu cônjuge não entende. Por exemplo, eu já atendi mulheres que casaram com homens que têm esse adoecimento emocional de toque para acumular coisas. Imagina o que é uma pessoa usar uma pasta de dente e guardar a embalagem. Imagina o que é uma pessoa tomar um leite e guardar a embalagem. E daqui a pouco você já não tem mais onde pôr coisas que deveriam estar no lixo reciclado e não dentro de casa. E mulheres entrando em desespero, e você não pode tocar em nada. Tudo que acontece, você não tem autonomia no seu próprio local de moradia para ter qualidade de vida. Chega a ponto já que da pessoa não conseguir entrar dentro da casa. Se o outro ainda não buscou ajuda, eu posso ajudá-lo a buscar? Sim. Porque você tem que mostrar as perdas, você tem que fazer com que a pessoa perceba que aquilo não está adequado. E se ela está num quadro mais grave, ela não vai querer buscar ajuda. E aí você vai precisar buscar profissionais, talvez para interditar, talvez para tentar internar, talvez para ter um outro tipo de protocolo mais sério. Mas o que não pode é deixar assim, porque isso adoece a família inteirinha. Doutora, você citou uma outra questão que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos, que é o borderline. Sim. A gente não vai conseguir falar aqui de tudo, mas você pode explicar um pouquinho o que é borderline? Sim, é o tipo de adoecimento mental, emocional, que faz com que a pessoa tenha uma distorção para o afeto. Isso nasce com a pessoa ou pode ser desenvolvido? São falhas cerebrais que vão se agravando com o tempo. Algumas situações podem também causar um desequilíbrio emocional e causar esse tipo de reação, mas geralmente a pessoa nasce com esse problema e ela aprende a ter um amor distorcido. Então, não há nada do que você faça. Você pode se desdobrar, você pode dizer que ama, você pode comprar presente, você pode fazer o que você fizer. Nunca é suficiente. É como se você se desdobrasse ao seu máximo para o outro. É como se você dedicasse seu afeto máximo para o outro. Mas o outro vai olhar para você e vai dizer: você não me ama o suficiente, você não demonstra que você me ama. Então vive uma chantagem constante emocional, um looping de emoções. E tem momentos que é tão sério isso, que a chantagem emocional é tão séria, que se você sair para ir na casa da sua família, eu me mato. Porque você está valorizando mais o outro do que a mim. Se você for trabalhar hoje, e pode, porque a pessoa tem uma confusão mental muito forte. Se você for trabalhar hoje e me abandonar aqui, eu vou morrer. E a pessoa, no meio de todo esse desequilíbrio, ela pode atentar contra a sua vida. Então, meu Deus, existe um risco constante, precisa de tratamento. Os afetos são muito agudos. O diagnóstico é fácil? Não é fácil, mas os especialistas são treinados, a psiquiatria e a psicologia, para poder fazer esse trabalho em conjunto. Qualquer desequilíbrio que você perceba, por exemplo, dentro da sua relação, se o outro não quer procurar ajuda, você pode fazer isso, mas se você está vendo que é no outro, tentar encaminhar para uma ajuda, então, né? É importante a gente entender que quando uma pessoa ela está completamente sem condições mentais adequadas para se autoproteger, é função do cônjuge buscar esse auxílio. Não é porque ela não quer buscar ajuda que você vai abandonar, porque existe um agravamento e essa pessoa pode atentar contra a sua própria vida. Então, é importante você detectar. Peraí, se ela não tem condições e está sério, eu estou vendo que a situação está muito séria, eu tenho que buscar ajuda para que essa pessoa seja ajudada. E muitas vezes vem uma internação compulsória, vem algum outro recurso mais agudo, porque você não pode deixar essa pessoa desassistida, porque ela vai acabar agravando o quadro e isso ser muito mais complexo para o processo. E aí, doutora, entender também, quando a pessoa chega e o primeiro profissional que ela procurou não foi o médico, foi o psicólogo. Sim. Vocês conseguem perceber se há necessidade, porque em alguns casos eu acredito que não, mas em alguns de encaminhar para um médico, talvez um psiquiatra, para ver se pode haver uma medicação que ajude? A gente tem uma percepção ali técnica do que está acontecendo, qual é o grau e o nível do que está acontecendo. Dependendo do grau, você tem um processo terapêutico que trabalha a verificação de realidade, você faz um comparativo para tirar as distorções e você tem até um certo grau autonomia de atuação, mas tem determinados graus que precisam de medicamento para poder restaurar a parte química primeiro, para que esse paciente tenha condições de encarar uma terapia. Então, o especialista ele consegue fazer esse encaminhamento. Olha, você precisa primeiro de restauração química para poder fazer com que a terapia funcione. Eu falo, não, vamos começar com a terapia, tá no início, tá de uma forma mediana, dá para tratar porque você vai ter a distorção e eu vou mostrar e vou provar para você. E a gente vai conseguindo através de recursos
mostrar e o paciente vai conseguindo treinar essa parte cognitiva para conseguir se perceber. Então, isso faz toda a diferença. E tem pessoas que procuram um clínico geral e percebem, opa, tem algo errado, procuram um psicólogo, um psiquiatra, precisa de alguma coisa aí. Né? O encaminhamento, então, pode vir do psiquiatra ou do clínico geral para vocês, né? Pode. E o contrário também, geralmente vem ou de um clínico ou de um psiquiatra e também o contrário. Perfeito. Doutora, eu queria que você explicasse uma coisa para nós, já que o nosso tema é esse, que é sobre as vertentes de tratamento psicológico que podem haver. E tudo bem, às vezes, a pessoa procurar um psicólogo e falar, não, dessa maneira não gostaria. E procurar outro, porque eu já ouvi pessoas falando isso. Então, você vai poder explicar, logicamente, melhor que eu. Tem psicólogo que vai falar mais, que vai falar menos, que vai te mostrar. Cada psicólogo trabalha de um jeito. A gente tem vertentes, assim que eu posso chamar? Sim. Enquanto você explica, eu vou dar um recadinho, por favor. Perfeito. Nós temos vertentes bastante variadas para esse tipo de processo. É importante a gente entender que tem pelo menos 400 técnicas em psicologia que são diferentes. Então, a pessoa, ela tem uma vasta opção de escolhas. Mas tem um detalhe que é importante, para que você que está em casa que não saiba. Na psicologia, é necessário ter evidências. A evidência científica, ela promove o tratamento adequado através do diagnóstico. Então, independente da forma que você vai tratar isso, da estratégia, você tem que ter estratégias com evidências científicas para esse tratamento acontecer. Agora eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. Nosso programa está de volta, eu te espero nas nossas redes sociais, o Instagram, @nossoprograma e a fanpage facebook.com/nossopgm, para você interagir conosco, enviar sua pergunta, sua sugestão de tema. Te espero sempre também no meu Insta, @JaqueStefano, para a gente interagir e ficar bem pertinho. No programa de hoje a gente fala sobre Janeiro Branco, conscientização à saúde mental, com a doutora Verusca Guindov, que é psicóloga clínica e neuropsicóloga. Doutora, qual que é então, aproveitando que a gente estava falando no bloco anterior, a sua linha de abordagem? Eu sigo uma linha cognitivo-comportamental, sempre baseado em evidências, então eu bato muito na estratégia de diagnóstico e tratamento. Eu sempre acredito que é necessário investigar as raízes do que está acontecendo. Não adianta só dizer que tem depressão. Eu preciso entender o porquê essa depressão surgiu e buscar o que existe de evidências científicas para que a gente possa tratar adequadamente. Independente da linha, claro que nós temos uma variedade, como eu disse, muito grande, mas o profissional precisa acompanhar as evidências daquela estratégia para que as formas de diagnóstico possam ser cada dia melhores e as de tratamento também. Então, às vezes, hoje eu sou especialista em crises agudas, pessoas que já tiveram muitos profissionais e não conseguiram resolver, aquilo que ninguém conseguiu, de repente, entender por que acontece. Eu me especializei nisso e tenho buscado muitas evidências. Foi a sua escolha se aprofundar no paciente, né? Sim. Doutora, e eu queria falar junto a isso sobre algo que eu tenho visto como uma evolução. Eu já dividi aqui com o meu público que eu consegui escolher a escola para o meu filho, consegui uma escola cristã. O que eu sei, eu falo isso assim com muito temor, porque eu sei que é um privilégio. Falando em Brasil, sim, infelizmente, eu sei que não são todos os pais que podem fazer isso, mas eu tenho visto algumas escolas públicas tentarem fazer o que agora aconteceu pela primeira vez. O meu filho foi chamado antes de começar as aulas para passar com uma psicopedagoga. Eu e meu marido também, olha, a gente também gostaria que vocês passassem depois da sessão dos pais, das crianças, os pais passam. E eu achei isso fundamental porque vai ser um olhar, inclusive logo que eu entrei na escola eles falaram muito sobre esse olhar, as crianças vão ter cartilha para aprender sobre o psicossocial, o psicoemocional. Fala um pouco sobre essa abordagem começar cedo. Será que a geração do meu filho, há esperança para que seja uma geração com mais consciência sobre saúde mental? Com certeza. Já existe uma compreensão que na infância é necessário trabalhar com a questão emocional. Entender o que é inteligência emocional, como funcionam os sentimentos, qual é o perfil, como trabalhar melhor aquele perfil. E hoje, algumas, são poucas, mas algumas escolas proporcionam essa avaliação emocional do aluno para poder proporcionar qual é a melhor forma que ele se comunica, qual é a melhor forma que ele aprende, qual é a melhor forma que ele lida com o outro e como ele pode também ter essa compreensão de sentimentos com aqueles que ele convive lá no dia a dia na escola. A escola que promove isso está ampliando o desenvolvimento da criança, está
ampliando a oportunidade social que a criança tem ali, está trabalhando os diferenciais para que a criança saiba lidar com o diferente, saber também identificar como ele pode ser importante na vida dos coleguinhas e como que você pode ter mais harmonia na vida social escolar. Então, o rendimento da criança, sem dúvida, é outro. Infelizmente, ainda não é uma realidade no nosso país. Mas, claro que a gente sonha que isso seja modificado e que várias outras escolas possam agregar esse estilo de aprendizagem. Porque, doutora, quando a senhora, voltando à resposta anterior, explica para nós a relação que há em não só falar estar com depressão, mas a importância de entender o motivo, eu percebo, pelo que a senhora já várias vezes aqui, vários outros psicólogos nos ensinaram, boa parte das patologias ou dos problemas que a gente enfrenta na fase adulta começou lá na infância. Então, a gente tem que revisitar. Se a gente conseguir já dar uma base melhor, vai ser melhor para esses futuros adultos, não vai? Se der uma olhada de uma forma geral nas dinâmicas familiares, vamos olhar assim superficialmente, são muitas fases. Cada fase, ela necessita de um processo. E cada coisa que vai acontecendo inadequada, ou de repente, não é nem por mal, mas não sabia lidar com aquele tipo de situação, marcas vão sendo armazenadas, traumas vão sendo arquivados e isso vai atrapalhando o processo de desenvolvimento. Imagina uma pessoa na fase adulta que vem com todo um processo desde a infância, com problemas e não resolveu, adolescente, as crises normais, mesmo uma pessoa que tenha toda uma infância adequada, com orientação, de repente chega na adolescência, mudanças hormonais, mudanças de sentimento. Então, são muitos os momentos e os marcos para serem tratados. Então, se você tem essa condição de, desde criança, trabalhar isso, esse adulto vai ser muito melhor, muito mais trabalhado, muito mais desenvolvido emocionalmente. Então, a importância, sim, da gente parar e pensar como é que foi. Por mais que tenha sido bom, como poderia ser melhor se eu tivesse essa informação? Como que poderia ser se eu tivesse... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa, ela dirige, ela trabalha com direção. E ela me disse assim, nossa, graças a Deus que os carros hoje, eles têm condições para poder levar. Já pensou se a gente fizesse a cavalo até hoje? Pois tivemos que evoluir. Só que quando se trata de vida emocional, muita coisa ainda está a cavalo. Você imagina, faço dinâmicas de grupo, às vezes, quando eu vou para as igrejas ou para as empresas fazer um trabalho lá de orientação, de treinamento, enfim. Eu tenho um aparelho telefônico, Jaque, que é de disco. Sei. Antigo. Quer dizer, a gente ouviu falar, né, doutora? Antigo, que a gente ouviu falar. Antigamente, nem é da nossa época. E é interessante porque aquele aparelho, ele foi extremamente importante naquela época. Mas nós trocaríamos o nosso celular hoje por ele? Jamais. Então, por que quando se trata de condições emocionais, mentais, as pessoas querem ficar sempre com aquela ideia de não buscar ajuda, não buscar orientação, não buscar uma avaliação? A avaliação, ela é uma forma de ver como está a sua saúde mental. Tem épocas que eu levo plantões já, que eu faço muitos trabalhos para as igrejas e empresas, eu levo plantão psicológico, eu levo profissionais para fazer uma avaliação como está a saúde mental do membro da sua igreja ou da sua empresa e ali poder determinar, olha, precisa só dessa orientação, olha, precisa desse tratamento, olha, precisa dessa prevenção. Um grupo pode estar dando errado numa empresa, uma equipe, por conta de problemas mentais. Muito. E um ministério na igreja também. Uma pessoa pode trazer um problemão para uma empresa ministério também. E para o ministério também. Uau. Às vezes, uma pessoa doente dentro da igreja pode adoecer várias pessoas. Porque a distorção, ela vai fazendo com que outras pessoas tenham prejuízos. Imagina o que é você ter uma pessoa que está causando prejuízos e a importância de detectar isso. Eu treino liderança, Jaque, direto, para que possa detectar e poder ajudar, encaminhar, fazer algo para ajudar aquela pessoa. Só precisa de ajuda. Doutora, a gente está caminhando para os minutos finais. Eu queria entender uma coisa. Quando a gente fala, de novo, eu estou generalizando, eu sei que vão ter casos específicos, né? Mas de assassinos, pedófilos, estupradores, a gente pode ter o início, o start de algo assim na saúde mental? Sim, esses quadros de adoecimentos graves, né? Pessoas que são psicopatas e são manipuladoras graves, negativamente, eu vou colocar assim, não é aquele manipulador positivo. Aquela pessoa que consegue dar um jeitinho. Tem pessoas que, por exemplo, são manipuladoras porque são muito agradáveis. Resolve uma situação. Exato. Eu tô falando daquele que estuda você, manipula para te destruir. Essas pessoas, elas vêm com o quadro do seu nascimento. Tá. Elas vêm com um desenvolvimento cerebral doente e não tem cura.
Então, se você detecta... Não tem cura. Não tem cura. Na ciência, não existe cura. Então, esses quadros, eles precisam ser identificados cedo pelos pais, para que você consiga, através de estratégias específicas, limitar o adoecimento. Para que ele não se torne um assassino, para que ele não se torne uma pessoa... Você consegue condicionar essa pessoa, então, digamos assim? Porque eles se condicionam pelo medo. Pelo receio, pelo castigo, por perder algo. Então, se você tudo sobre eles, né? Se for para ser algo contra eles, talvez eles deixem de fazer errado. Então, se você logo cedo identifica, leva para um profissional, esse profissional vai estruturar essa família a lidar com essa situação. E poder sempre fazer com que aquilo seja limitado, para que essa criança, esse adolescente, não se torne marginal lá na frente. Doutora, eu tenho que encerrar, mas nesses últimos 2 minutinhos eu queria que você falasse para a gente, doutora. Quando a gente fala de saúde mental, o que você deixaria aqui como principal alerta para quem está nos acompanhando? Olha só, nós estamos em pleno Janeiro Branco e isso é importante para a gente pensar para a nossa vida. Como que você quer definir seu ano? Para que isso aconteça, eu preciso fazer algumas perguntinhas. Eu estou feliz com a minha vida? Eu estou satisfeita com o meu relacionamento afetivo? Eu estou satisfeita com o meu trabalho? Estou satisfeita com a minha vida social? Eu me sinto agradável, confortável com a minha forma de ser, de viver? As minhas formas de desenvolver sonhos, de sonhar, estão adequadas? Se tem alguma dessas perguntas que não está adequado, está na hora de dar uma avaliada na questão emocional. Você está numa época boa para pensar sobre isso e para poder rever. Inclusive, eu vou deixar no meu Instagram, @doutoraverusca, um link. E agora, no mês de janeiro, eu sempre faço isso para tentar ajudar, sabe? É uma forma de tentar alcançar e ajudar as pessoas. Vai ter um link lá e você vai poder realizar a sua avaliação gratuitamente. Perfeito. É feito um trabalho em grupo de avaliação com especialistas para tentar ajudar você. É a nossa forma de dizer Feliz Janeiro Branco, vamos cuidar da saúde emocional. Então, isso. Tá lá, @doutoraverusca, e tem os meus vídeos também que ajudam você na orientação. Vou passar então o Instagram de novo, que é esse onde vai estar o link, né? Que é o @doutoraverusca. O doutor é abreviado, tá escrito direitinho para vocês, tá? DRA Verusca. E tem também o canal do YouTube, Verusca Gendov, com várias orientações ali, vários vídeos, né? É uma forma da gente criar ali uma avaliação do que está acontecendo para que você possa ser auxiliado. Doutora, obrigada por ter vindo aqui. Agradeço, sempre um prazer te receber, igual sempre. Eu queria finalizar te perguntando algo que tem a ver com o que a gente está vivendo nesse momento, que é possível fazer uma avaliação ou até o tratamento psicológico de maneira online? Conta pra gente. Sim, hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, foi aberta essa possibilidade. Então, você pode, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, realizar esse tipo de processo. Inclusive, se você entrar lá na minha bio, lá no Instagram, @doutoraverusca, tem links que você pode ter acesso a tratamentos de forma online de qualquer lugar do mundo, tá certo? Um abraço aí para vocês. Mais uma vez, obrigada, doutora! E agora a gente vai acompanhar o Trilha da Dica de hoje. Insetos. Você já parou para pensar o que aconteceria com o mundo se não houvesse mais os insetos? Eles contribuem para a produção do nosso alimento, são fonte de alimento para outros animais e importantes também para a produção têxtil. Os animais invertebrados são considerados o grupo de seres vivos mais numerosos e diversos do planeta, com cerca de 1 milhão de espécies descritas e muitas outras para se catalogar. Eles estão por toda parte e podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes, até mesmo na Antártida. Alguns chamam a atenção pela forma como se organizam, outros pela aparência exótica. Mas todos eles têm a sua importância dentro da cadeia ambiental. Atualmente, várias espécies fazem parte da fauna ameaçada de extinção. Por isso, nós fomos visitar o Planeta Inseto, para mostrar para você a importância de se cultivar esses bichinhos. O Planeta Inseto é um museu de insetos e ele pertence ao Instituto Biológico. E o Instituto Biológico é um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A gente costuma dizer que está ali para a gente desmistificar alguns conceitos que as pessoas têm sobre os insetos. E ver como que ele está muito presente no nosso cotidiano e você não percebe.
Os insetos têm todos os comportamentos, têm todos os tamanhos. Então, se eu disser que tem insetos que são pragas agrícolas, a gente tem. Os insetos de importância médica também podemos ter. Insetos importantes no controle biológico, a gente pode dizer. A gente pode dizer de pragas urbanas. E se você souber, tiver um conhecimento um pouquinho sobre cada inseto, você consegue, talvez assim, se você não gosta, você sabendo o comportamento, você pode fugir. Você vem conhecer, você começa a, vamos dizer assim, a observar melhor o ambiente onde você vive. Agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui dentro, né, a parte de dentro do museu. A gente vai começar por essa sala aqui, que é a sala dos besouros. Então a gente tem um pouquinho sobre a diversidade deles, né? Eles são muito interessantes, são insetos que a gente encontra de vários tamanhos, cores, formatos diferentes. Então, dentro do grupo dos insetos, né, a ordem dos besouros é a mais numerosa, mais diversa. Existem vários besouros, inclusive, que a gente encontra por aí cotidianamente, assim, que a gente nem sabe que é besouro, né? A própria joaninha é um tipo de besouro, a gente tem o vagalume, que também é um tipo de besouro. Então, aqui nessa sala, a gente tenta falar um pouquinho, né, explorar esse grupo e mostrar essa diversidade, né? Essas aqui são larvas do tenebre gigante, né, que é o Zophobas moreo. A gente tem eles aqui na forma larval, que seriam os bebezinhos, né, vamos dizer assim. E também a gente tem os adultos, né? Então aqui a gente tem a última fase, né, do ciclo de vida dele. Como os besouros são muito diversos, né? Então eles têm muitos hábitos alimentares diferentes e por isso eles são muito importantes. Então existem besouros polinizadores, besouros decompositores, né? Então, por exemplo, uma árvore cai na natureza, os besouros eles vão se alimentar daquela madeira que cai no chão para poder fazer a ciclagem dos nutrientes no solo. Então eles são muito importantes para poder manter o solo, né, com nutrientes e sem aqueles troncos de árvore que ficam se decompondo no solo. Além disso, eles fazem parte também da cadeia alimentar, então eles servem de alimento para outros animais. Então, eles são muito importantes para manter a sobrevivência desses animais que se alimentam deles. Então, uma dica que eu tenho para dar para vocês é, se vocês encontrarem um besouro na casa de vocês, por exemplo, pega ele com um potinho, coloca ele na natureza, que aí ele vai conseguir desenvolver o papel dele. Agora a gente está aqui na sala das formigas, a gente tem um formigueiro aqui nessa mesa, né? A formiga que a gente tem aqui é a saúva, que é uma formiga bem conhecida, que a gente chama de formiga cortadeira. A gente costuma ver elas nos jardins, né? Nas florestas, cortando folha, fazendo uma trilha, uma atrás da outra, carregando as folhinhas. E aí o que a gente imagina? Quando a gente vê elas carregando essas folhas, a gente imagina que elas estão levando para casa delas para comer depois, né? Mas, na verdade, é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Elas põem as folhas lá no formigueiro, elas dão para um fungo, que é um ser vivo, que mora lá dentro, que é toda essa massa branca que a gente está vendo aqui no formigueiro. E esse fungo, ele se alimenta da matéria vegetal que ela leva lá para dentro. Então, o fungo, ele vai comer essas folhas, né? Ou a matéria vegetal que a formiga levar, vai crescer e elas vão se alimentar desse fungo. Então, na verdade, elas cultivam o próprio alimento, né? São agricultoras.
E aí a gente também consegue observar aqui no nosso formigueiro que elas dividem o formigueiro em zonas, como se fossem os cômodos da casa delas, né? Então tudo isso aqui é o formigueiro de uma única formiga, né? Que seria a saúva, filhas todas da mesma mãe, que é a rainha. E aí a gente vê os cômodos, as zonas, né? As zonas vivas, que são essas zonas onde estão os fungos. E essa aqui do cantinho é a zona morta, que é onde elas vão depositar todos os dejetos. Agora a gente vai ver um pouquinho as nossas baratas aqui do museu, muito queridas por todos. A gente tem 2 espécies de baratas aqui, né? Essa que eu tô mostrando agora para vocês é a barata de Madagascar. Ela é uma barata exótica, ela veio lá de Madagascar mesmo, uma barata africana. É considerada uma das maiores espécies do mundo, né? Super bonitinha. E ela é uma barata limpa, né? Uma barata de floresta. Ela vive no meio das folhas secas da floresta, vive nos troncos de árvore. E aí ela se alimenta das frutas, né? Que caem das árvores, da matéria orgânica que fica no chão das florestas. E ela é super cascudinha, não tem asas, não corre. Uma barata super tranquila. E aí a gente tem também aqui, né, no museu, para as pessoas poderem tocar, conhecer mais de pertinho, perder esse medo, esse receio que a gente tem de barata, né? Então é uma espécie bem legal, bem interessante. A gente tem um preconceito, né, com barata. A gente acha que toda barata é suja, transmite doença, mas na verdade a maioria das espécies de barata, elas são detritívoras. Elas vivem na floresta, então elas não transmitem doença, né? Se alimentam dos restos ali e ajudam na limpeza. A gente fala que elas são faxineiras da natureza. Bom, e para finalizar nosso passeio, né, com chave de ouro, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui no museu, que é a corrida de baratas. A barata que a gente usa aqui na corrida é a famosa barata doméstica, né, a periplaneta americana. A gente escolheu essa espécie de barata porque ela é muito rápida, então para a corrida ela é perfeita. E aí a gente coloca ela no baratódromo. Nós temos 5 corredoras. A gente colocou as 5 baratas aqui. Quando eu abrir essa porta, as baratas vão sair na pista que está iluminada. As baratas tendem a fugir da luz, né? Então elas vão querer sair correndo e se esconder naqueles tubinhos que ficam no final da nossa pista, né? Então o mecanismo é esse, simples. Elas vão correr daqui para lá por causa da luz. Para me ajudar, eu vou precisar de barulho, porque também é uma coisa que barata não gosta muito, né? Então faz a barata correr. Então quanto mais barulho for feito na hora da corrida, mais rápido as baratas correm. 1, 2, 3 e já! Aí para tirar, eu tiro assim e ganhou. Aí tem o prêmio, né? O prêmio da corrida é dar um beijo na barata. De terça a domingo, a gente recebe todo o público espontâneo, todo mundo que queira vir conhecer o Instituto, o museu e que se interessou. Agora, grupos e escolas é só sobre agendamento. E aí o agendamento é por telefone e o agendamento só ocorre de terça a sexta. Aí o site para maiores informações é www.planetainseto.com.br. Ali você tem todas as informações. Deus é realmente perfeito em toda a sua criação, não é? Obrigada por ter acompanhado o nosso programa até aqui. É sempre um prazer ter você conosco. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.